Oi, gente, estou aqui para falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi dia 3 de dezembro. E eu gravei um primeiro vídeo, só que ficou muito extenso e não carregou no Facebook. Eu quero postar exclusivamente, principalmente no Facebook, tá? Porque acredito que o Facebook ele vai ter um alcance desejado, né? O alcance que eu estou querendo que tenha, tá? Eu quero falar especificamente da minha cidade, Altamira, que é o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu nasci. Então é o lugar onde eu espero que as melhorias aconteçam dia após dia, ano após ano. Como vocês sabem, eu faço uso da cadeira de roda e eu tenho uma vida social bem ativa, graças a Deus, apesar de eu ficar muito em casa, mas eu saio bastante também. Eu vou ao comércio, eu vou para a faculdade, eu vou para a igreja. Então eu tenho uma vida social bem ativa mesmo. Então por eu ter essa rotina, eu faço uso do transporte público aqui em Altamira e eu estou sem transporte, sem carro, já tem alguns meses. Não é a primeira vez que eu fico sem transporte, porém, e também não é a primeira vez que eu enfrento essas dificuldades que eu tenho enfrentado ultimamente nos transportes públicos aqui de Altamira, certo? Eu não sei o que aconteceu com a administração do município de Altamira, mas infelizmente nós não temos muito o que comemorar nessa data, né, do Dia da Pessoa com Deficiência. Eu particularmente não tenho muito o que comemorar aqui na minha cidade, porque eu não vejo avanços, eu não vejo projetos voltados para a pessoa com deficiência, eu não vejo um interesse das autoridades em proporcionar a liberdade de ir e vir das pessoas com deficiência, certo? O transporte público de Altamira hoje, ele está inviável, né, para que um cadeirante faça uso dele. Eu não sei o que aconteceu, mas eles colocaram micro-ônibus para circularem na cidade, para carregarem as pessoas, certo? E esses micro-ônibus não têm atendido a minha necessidade particularmente, e eu acredito que a necessidade de muitas pessoas com deficiência aqui nessa cidade, ok? Como eu estava falando, eles colocaram micro-ônibus para circularem. Os micro-ônibus não são transportes para carregar um cadeirante. O ônibus que circulava, que eu andava nele, né, antigamente, a rampa não funciona. A rampa, não sei o que aconteceu com a rampa, mas toda vez que eu pergunto, a rampa simplesmente não funciona, está quebrada, sempre está quebrada, sempre está quebrada. E a gente se vê obrigada a ser carregada no colo, a ser ajudada pelas pessoas, o que eu não acho ruim. Não é isso que eu estou querendo falar aqui, pelo contrário. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudam, aos motoristas, às cobradoras que sempre ajudam a minha mãe, né, a subir no ônibus e tudo. Não é disso que eu estou reclamando, até porque as pessoas que estão ali trabalhando não têm culpa do transporte público estar como está. Então eu não sei o que aconteceu, mas eu só quero dizer, certo, para quem estiver ouvindo para quem estiver vendo esse vídeo, que hoje Altamira não dispõe de transporte público de qualidade para as pessoas com deficiência. Acredito que até quem não tem deficiência tem dificuldade em usar esse transporte aqui em Altamira, certo? Altamira, nós não temos uma associação de deficiente que atenda às nossas necessidades. Eu não sei o que aconteceu com as associações aqui de Altamira, não sei mesmo. Eu sei que pra mim ela nunca foi útil, tá? Todas as vezes que eu precisei da associação de pessoas com deficiência aqui em Altamira, eu não tive nenhum tipo de ajuda. Pelo contrário, já fui enganada, já fui passada para trás, certo? Eu fui atrás do meu passe livre, eu fui atrás, eu e a minha mãe, lógico, eu fui atrás dos meus direitos, porque eles mesmos não dispõem
desse auxílio, certo? Eu não estou aqui falando da APAE, não é isso, tá? Eu estou falando que Altamira tem o nome de 2 associações de pessoas com deficiência que não atendem às necessidades das pessoas. É isso que eu estou falando e eu sei do que estou falando, tá, gente? Então, a gente enfrenta muita coisa aqui em Altamira. Eu acredito que o prefeito tenha ficado contente de colocar uma rampa em cada esquina no centro da cidade, porque é só no centro da cidade e só é uma rua que foi contemplada com aquele projeto das calçadas. Só é a rua 7 de setembro que foi contemplada com esse projeto. Ele nivelou todas as calçadas, colocou rampa e faixa, beleza. Mas Altamira não se concentra só na 7 de setembro, tá? Eu acredito assim que a acessibilidade, ela é quando você pode dar liberdade para as pessoas, para elas irem e vir a hora que elas quiserem, ok? E isso aqui em Altamira nós não temos. Nós, deficientes físicos, nós não temos. Nós não podemos ir e vir a hora que a gente quer. A gente não pode usar o ônibus a hora que nós queremos, da maneira que nós deveríamos usar. Eu tenho amigos e amigas cadeirantes que não saem de casa porque não tem como usar o ônibus, não tem como usar o micro-ônibus. Eu sou uma pessoa que eu posso ser carregada no colo facilmente, a minha cadeira é leve, tá? Mas as outras pessoas não. Existem cadeirantes pesados, existem cadeirantes que usam as cadeiras que pesam tipo 80 quilos, tá? Aquelas cadeiras com as cadeiras motorizadas, elas pesam muito, elas não entram, elas não cabem em qualquer transporte, elas precisam, né, ter uma rampa segura, algo que a pessoa possa ir e vir de verdade, tá? Então eu conheço pessoas que não saem de casa, que têm as suas vidas resumidas a ficar dentro de casa todo dia, porque não podem usar o transporte público aqui em Altamira, beleza? E isso é triste, muito triste mesmo, porque é uma bandeira, assim, que poucas pessoas, elas se engajam. Poucas pessoas querem levantar essa bandeira da pessoa com deficiência. É muito bonito você ver a 7 de setembro, aqui, essa rua que eu tô falando aqui da minha cidade. Mas eu sinto muito, mas a Altamira não é toda daquele jeito. E nós queremos muito mais do que aquilo ali. Muito mais do que um símbolo de uma cadeira de roda em um micro-ônibus só para dizer que é acessível, tá? Eu fiz uma viagem esse ano. Eu fui 2 vezes para São Paulo. A primeira vez eu fui de avião e a segunda vez eu fui de ônibus. Fui eu e a minha mãe de ônibus. E se você souber o tanto de dificuldade que a gente encontra para conseguir a nossa passagem, que é nossa por direito, ok? A gente não chega lá no guichê da rodoviária e tem a passagem como a gente quer. É tudo uma burocracia, sabe? Eu acredito que no Brasil existe muita lei no papel, né? Mas na prática é muito diferente, certo? E nós vamos entrar com uma ação judicial contra uma dessas empresas que já nos recusou passagem mais de 2 vezes, certo? Eu tenho uma gratuidade e a minha mãe como acompanhante, porque eu não viajo só. A minha mãe como acompanhante também tem essa gratuidade. O Ministério de Transporte deu essa gratuidade para nós. E as empresas de ônibus não querem fazer cumprir a lei, tá? Apenas uma empresa nos dá essas gratuidades, e a empresa que nos trata mal, a empresa que não quer ajudar a subir no ônibus, não quer tirar sua cadeira quando a gente para em um lugar para comer, certo? Ou seja, você é obrigado a andar na pior empresa, na empresa que te trata super mal, certo? Na empresa que tem o pior ônibus, porque as outras se recusam a te levar, certo? E é esse tipo de coisa que a gente enfrenta. Eu acredito que nós temos muito para avançar, sim, temos, mas nós também precisamos colocar para fora aquilo que acontece conosco, como pessoa com deficiência.
Se eu fosse entrevistar, né, assim falando, as pessoas que eu conheço, que tem algum tipo de limitação, e perguntar para elas o que as limita aqui em Altamira, eu ia escutar muitos depoimentos, porque é algo assim surreal mesmo. É como eu sempre digo para minha mãe: mãe, a senhora tá vendo algum outro deficiente viajando nesse ônibus, andando de coletiva aqui em Altamira? Não tem, porque as pessoas não podem ir e vir, né? As pessoas não podem fazer uso do seu direito, exercer o seu direito de ir e vir. E é bem complicado mesmo. Nós temos que aprender, aqui fica o meu protesto, assim, aprender mesmo. O que eu tenho aprendido é a lutar pelos meus direitos, a lutar por aquilo que está na lei, que é meu por direito. Eu tenho os meus deveres, eu pago os meus impostos. E por que eu tenho que me submeter a um transporte público que não me oferece nenhum tipo de segurança? Por que eu tenho que me submeter a uma pessoa me carregar para subir no ônibus, certo? Eu já vi relatos de pessoas que caíram, que se machucaram. Eu e a minha mãe, a gente quase já foi imprensada numa porta de ônibus porque ela me pegou no colo porque a rampa não funciona, tá? Então a gente tem esse tipo de relato. Assim, eu sou prova viva disso, de que as coisas não funcionam, tá, gente? Quem pensa que Altamira é um mar de rosas em questão de acessibilidade, eu vi hoje mesmo, hoje quinta-feira, é quarta, né? Não sei que dia eu vou conseguir carregar esse vídeo, mas enfim, eu gostaria aqui de parabenizar a Band, a Rede Bandeira, a Band, né? Aqui de Altamira, que fez uma reportagem falando especificamente do transporte público aqui de Altamira. E o repórter Jorge Júnior, se eu não me engano, ele entrou nos ônibus e viu tudo ali, o que tinha de errado. E aquilo ali, muito mais. Quem assistiu a reportagem sabe muito bem do que eu estou falando, tá? E é algo lamentável. Os ônibus são caindo aos pedaços, é algo assim muito triste mesmo. E sem contar, ele nem falou da questão da acessibilidade, sem contar que se ele tivesse pego uma pessoa cadeirante, né, utilizando aquilo ali, ia dar com certeza algum BO, porque alguém precisa denunciar aquilo ali, gente. Alguém precisa fazer alguma coisa para que aquilo ali mude. Não é só nessa questão de transporte público, mas acessibilidade nas calçadas, acessibilidade nas escolas, inclusão nas escolas, né? Às vezes a gente luta tanto por uma questão que nem eu acredito assim, a gente se importa tanto com outras coisas importantes na nossa sociedade, que a gente acaba esquecendo das pessoas que dependem de outros para que elas possam ir e vir. Vocês estão me entendendo? Então é algo assim muito... tem muita coisa para eu falar, e eu acredito que eu fale com propriedade porque é o que eu vivo na pele, certo? E eu não posso concordar com uma administração que coloca na cidade, que disponibiliza na cidade um transporte qualquer, certo? E eu não aceito esse tipo de transporte aqui em Altamira. Eu estive em São Paulo a gente tem a gente tem uma liberdade muito grande de ir e vir, né? A gente tem toda aquela questão do metrô, dos ônibus acessíveis e tudo. E aquilo ali é muito bom, gente, porque a gente fica, meu Deus, por que isso aqui não é em todo o país, né? Por que não tem isso na minha capital, em Belém, em Brasília, certo? O que tem ali em São Paulo, a questão de acessibilidade, era para existir em todas as capitais do Brasil, na maioria das cidades do Brasil, certo? E falando da questão, voltando para a questão do passe livre, o único lugar que eu fui, que eu tive os meus direitos assistidos de verdade, foi em Brasília, lá no Distrito Federal. E o rapaz que estava na fila junto conosco ainda falou: mas aqui tem que funcionar, porque eu tenho um escritório do Ministério de Transportes dentro da rodoviária, lá no Distrito Federal. Então ali não tem como não funcionar, porque nas outras rodoviárias quando eles querem, a hora que eles querem, eles, sabe? Então é algo assim que eu realmente não tenho que comemorar o dia da pessoa com deficiência, porque eu gostaria de ter motivos
para elogiar a administração da minha cidade, mas eu não tenho, sinceramente eu não tenho, porque muitas coisas erradas acontecem e nós precisamos falar, nós precisamos denunciar. Eu tenho me recusado a andar nesses ônibus, porque coloco em risco a minha integridade física, certo? Coloco em risco a integridade física da minha mãe, tá? E se uma dessas pessoas que forem ajudar a gente a subir no ônibus cair comigo, como essa pessoa não vai ficar também, sabe? Então é tudo isso. E aqui em Altamira, a cobradora já teve a ousadia de cobrar passagem minha e da minha mãe dentro do transporte público. Você sabe o que é isso? Né? Então são essas coisas absurdas que a gente ouve. E não só em Altamira, mas assim, em muitos lugares por onde eu ando. Só que tem lugares onde as coisas acontecem de verdade, de fato, onde as leis são realmente, né, cumpridas na íntegra. E quando chega para o interior, parece que as pessoas daqui, elas não merecem ser bem tratadas, elas não merecem que a gente tenha esse direito de ir e vir. Então fica aqui o meu protesto e eu não vou desistir de postar esse vídeo. E mais uma vez quero deixar aqui, foi muito válida a matéria da Band, foi muito válida a matéria do repórter e mostrem mais, porque ainda tem muito mais. A questão do meu bairro, eu moro num bairro residencial que foi construído pelo governo federal, das antigas administrações. Então, o bairro foi entregue de qualquer jeito, tá? O bairro hoje não dispõe de calçadas para um cadeirante andar, para um idoso andar, para uma pessoa normal andar. A gente não tem condições de andar aqui nesse bairro. O meu bairro ele é largado pela administração municipal, porque fica naquele jogo. É do governo federal, é do governo municipal. Então, eu pouquíssimas vezes saio de casa e dou uma volta no meu bairro só quando é muita necessidade, porque no verão é poeira e agora que tá chovendo é muita lama. Então a gente se vê obrigada a ficar dentro de casa, porque o bairro não dispõe de calçada, não dispõe nem de asfalto na rua e muito menos de calçada, né? É um bairro assim bem precário mesmo, em várias áreas, várias vertentes, que se eu fosse falar aqui daria outro assunto. Enfim, é isso, gente. E eu fico aqui, né, como eu já falei, o meu protesto. E eu não estou falando em verdades, eu estou falando do que eu vivo, do que eu passo, beleza? E a gente não quer, sabe, algo que eu penso muito, é que aqui no Brasil, aqui especificamente em Altamira, nós somos obrigados a ter um carro, a ter um transporte particular, porque você não consegue ter um transporte público de qualidade, né? E você é obrigado a andar de Uber, a andar de táxi, porque você não tem essa liberdade de ir e vir, certo? E isso é lamentável mesmo, porque nós pagamos tantos impostos e a gente não tem retorno, né? Não tem retorno mesmo. E eu vejo N situações, não só comigo, não só com as pessoas que usam cadeira de rodas, mas pessoas que são surdas, pessoas que são mudas, que também têm seus direitos, né, negados, muitas das vezes. É numa faculdade, é numa fila de cinema, é numa fila de padaria, que o atendente nunca tem preparo para atender você. E eles já não tendo preparo, né, eles já não têm esse preparo e eles ainda te tratam com má educação, certo? Eu não sou daquelas que acho que estou sempre certa, não é isso. Eu sempre procuro ser o mais educada possível, mas o que eu tenho que entender como pessoa deficiente é que eu tenho direitos, e esse direito ele precisa ser exercido, porque enquanto a gente ficar só dizendo tá bom, né, ok, então deixa, a gente nunca vai ter os nossos direitos assistidos e garantidos pelas pessoas. Então eu espero assim que esse vídeo alcance, né, e que sirva também para que você coloque para fora o que você pensa, o que você passa, o que você sofre. Eu vou tentar gravar da próxima vez que eu for andar de ônibus,
tá? E eu não vou desistir, assim, eu não quero ficar andando naqueles micro-ônibus que não são para nós cadeirantes andarmos, tá? Não tem nem onde botar uma cadeira de roda, ok? Eu só vi um que tiraram os 2 bancos da frente, mas não existe rampa, não existe nenhum tipo de acessibilidade lá no micro-ônibus. Porque é só em Altamira que eu vi micro-ônibus carregando cadeirante, tá? Assim, como transporte público. Entendo o que eu estou falando. Mas é isso, gente. O vídeo acabou que ficou grande, mas é porque é isso que realmente acontece, né? E a gente precisa fazer algo para que outras pessoas possam ter o direito de ir e vir. Assim como eu tenho essa liberdade quando eu estou em São Paulo e a gente não tem nem vontade de voltar. Porque quando a gente volta, a gente se vê à mercê, a gente se vê trancada dentro de casa, porque você não pode sair, porque você não pode ir e vir a hora que você quer. Então, o que aconteceu comigo em São Paulo, o que aconteceu comigo em Brasília, eu quero que aconteça em Altamira também, tá? Lógico, lá tem uns problemas, mas aqui em Altamira a gente precisa também muito, 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 de muita, muita, muita melhoria mesmo, sim, em questão de acessibilidade. Eu não estou contente só com a 7 de setembro, eu quero mais, eu quero ver Altamira com transportes públicos de qualidade, com ruas asfaltadas, com calçadas acessíveis, para que eu possa ir e vir, para que outras pessoas possam, para que uma pessoa que anda com o seu cão guia possa andar, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.